Gravando. Terceiro ano, revisão, terceiro bimestre, revoltas regenciais. Então nós vimos aí sobre a balaiada, cabanagem, farroupilha, sabinada, enfim, várias revoltas regenciais, mas o que eu quero que você coloque na prova é que todas elas tinham um objetivo, que eram manifestações socioeconômicas contra o governo regente. Então, as populações dos diversos estados, que eram chamados de províncias, eles se manifestaram contra o governo, tá, regente. Então, no caso, eles queriam melhorias sociais, viviam em trabalhos extremamente pesados, recebiam salários baixos, o comércio tinham que pagar impostos altos. Então, as revoltas regenciais, praticamente todas elas têm um único objetivo, que era manifestações com relação às baixas condições socioeconômicas impostas pelo reinado. Tranquilo? Melhorou agora? Vai precisar explicar que é sabinada, cabanagem, farroupilha, tá bom? Fica tranquilo. Malês. Questão Christian. Então a questão Christian praticamente envolve duas questões principais. Um navio lá no sul, onde que a carga ela foi furtada, e também alguns marinheiros no Rio de Janeiro, que embriagados começaram a causar lá na cidade do Rio. E no caso eles acabaram sendo presos, e o embaixador, tá, Christian, ele acabou, mediando este conflito do Reino Unido aqui no Brasil. Então o que ele exigia? Ele exigia que os marinheiros fossem soltos e exigia que o Brasil ele pagasse a carga que foi furtada lá no sul. Tinha também o lance lá da escravidão, tal, que os Estados Unidos, que a Inglaterra forçava o Brasil a libertar os seus escravos, o Brasil ainda continuava com essa resistência. Mas enfim, vamos focar com a carga e com os marinheiros presos. Porque o governo brasileiro não queria dar o braço a torcer, e também os ingleses também não queriam dar o braço a torcer, então ficava meio que um cabo de guerra, ninguém queria pegar e assumir, eu estou errado, certo? Então o caso ele foi julgado pelo rei da Bélgica, e ele acabou dando vitória para o Brasil. Tá? Os ingleses queriam que o governo brasileiro pagasse, ali o que foi furtado, só que o rei da Bélgica ele acabou dando o caso para o Brasil, que o Brasil ele estava com a razão, e o Brasil ele se recusou a pagar essas dívidas, e Brasil e Inglaterra romperam suas relações. Tranquilo? Fácil? Então a questão Christian envolve o rompimento que há nas relações entre Brasil e Inglaterra. Isso acabou sendo bastante prejudicial para nós, porque a Inglaterra era muito aliada ao Brasil. Próximo, Guerra do Paraguai. Solano Lopes, Paraguai, governador do Paraguai, ele estava crescendo, fazendo com que o Paraguai evoluísse muito rápido. E, não satisfeito, ele queria ampliar o seu comércio com importação e exportação. Só que ele tinha uma grande dificuldade, porque o Paraguai não tem litoral, não tem praia. Então, o acesso para o Paraguai ao Oceano Atlântico, eles tinham que passar... Tá tranquilo? Você estava vendo assim? Tá bom, entendi. Então, eles tinham que passar pelo Uruguai. E qual que era o medo do Brasil, da Argentina e do Uruguai? Que o Paraguai acabasse anexando o território do Uruguai e automaticamente depois até o Rio Grande do Sul. Então, Brasil, Argentina e Uruguai formaram uma tríplice aliança em uma guerra contra o Paraguai. Isso acabou devastando o Paraguai. O Paraguai entrou numa catástrofe gigantesca socioeconômica. Milhares de homens morreram, perderam muitos trabalhadores, sua economia entrou em queda, que nem expliquei para vocês. Tem muitas áreas de favela hoje no século XXI no Paraguai que eles não têm nem a coleta de lixo. Os moradores, para não pagar os impostos por conta da pobreza, acabam queimando os seus lixos nas ruas. Próximo. Militares e escravos. Os militares eles queriam uma maior participação na política porque eles foram muito importantes na Guerra do Paraguai. Sem os militares não tinha vitória na guerra, certo? Então eles queriam cargos políticos depois disso, porque entenderam que eram importantes e o Brasil precisavam deles. Os escravos também auxiliaram na Guerra do Paraguai, juntando-se ao exército, com a falsa promessa que eles iriam ser livres depois disso, só que no caso não cumpriram essa promessa para eles, eles continuaram escravos depois da Guerra do Paraguai.
Próximo, leis escravagistas. Eu falei para vocês que as leis escravagistas, ou seja, as leis que foram criadas, praticamente todas elas não serviam de nada. Primeiro, nós temos aí a lei Eusébio de Queiroz, que ela praticamente ali tentava eliminar o tráfico negreiro, certo? Então, eliminava o tráfico de escravos. Só que a gente sabe que, tipo, igual até hoje, né, nós temos aí as drogas, um exemplo, que, tipo, são proibidas, só que há comércio, você encontra praticamente em todos os bairros. Então, naquela época também acabou, tipo, proibindo o tráfico de escravos, só que acabou a escravidão? Não acabou. Só que o acesso apenas aos escravos que ficou mais difícil. Mas os escravos continuaram ali a serem comercializados. Próximo. E desculpa o exemplo, tá? É só para vocês entenderem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Não vem me cancelar falando que eu falei que escravo é a mesma coisa que droga. É só para vocês entenderem, tá bom? Lei do ventre livre. Era que os escravos que tivessem filhos, os filhos seriam livres. Só que não adiantava nada, porque uma criancinha não conseguia ser autossustento. Então essa lei do ventre livre não trouxe melhoria aí para os escravos, porque eles dependiam ainda dos seus pais. Lei do sexagenário, que o escravo, quando chegasse aos seus 60 anos, ele seria livre. Porém, eu expliquei para vocês que a expectativa de vida estava na margem de uns 35 anos de idade. Então, quando o escravo ele batia 30, 35, ele já estava cerca de la muerte já. Então, pouquíssimos conseguiam passar disso, porque o acesso à saúde, medicamento, tá, hospitais, era quase que nulo. A alimentação extremamente precária. Isso fazia com que os escravos eles chegassem só mais ou menos até os 35. Então, outra lei ineficaz. E por último, a lei que de fato trouxe aí um ponto de esperança, não 100% ainda, que é a Lei Áurea assinada no ano de 1888. Brasil, independente em 1822, a Lei Áurea só 66 anos depois. Só que, apesar de que ter assinado a Lei Áurea, que agora os escravos eles seriam livres, isso também não representou melhoria para eles, porque era necessário que o governo fornecesse pelo menos um incentivo a eles conquistarem uma casa, um incentivo para que eles pudessem ter ali um emprego digno, e isso não foi dado. Então muitos escravos queriam até retornar ao sistema de escravidão, que pelo menos eles tinham ali uma feijoadinha zoada, mas tinha para poder comer. Tinha um chão pelo menos ali para poder deitar ou se esconder num dia de chuva. Tranquilo? Fácil? Próximo. Economia cafeeira. Vocês aprenderam isso também em geografia quando vocês estavam no 7º aninho, tá? Sobre a economia cafeeira, qual que é a importância dela? Gigantesca. Nada trouxe dinheiro de fato para o Brasil. Ouro não trouxe, drogas do sertão não trouxe, o látex não trouxe, a pecuária um pouco. O café, de fato, trouxe dinheiro para o nosso país, agora Brasil independente. Até que o café ficou conhecido como ouro negro de tanto dinheiro que trouxe. O café foi extremamente importante, porque com o café, as ferrovias foram criadas. Então, tipo, se você pega trem, metrô, agradeça ao café, porque é do café que foram criadas as ferrovias. Para que surgiu as ferrovias? Para poder escoar a produção de uma área para outra. Daí depois pegava, tirava ali o café das lavouras e levava até o Porto de Santos. Então o Porto de Santos também, maior porto da América Latina, foi criado durante este período para poder levar o nosso café até o mercado europeu e até o mercado estadunidense. O café também acabou atraindo muitos migrantes e também muitos imigrantes, tá? Imigrantes europeus e também imigrantes nordestinos vieram para o Sudeste para poder trabalhar nas lavouras de café. Então o café ele criou toda uma infraestrutura e depois essa infraestrutura foi benéfica para começarmos nosso processo de industrialização. Só que a gente não vai chegar até lá. A crise do café, que você vai ter que explicar também na prova. No ano de 1929, acabou que os Estados Unidos quebrou na sua bolsa de valores. Foi a quebra da superprodução. Os Estados Unidos ele produziu além da capacidade das pessoas consumirem. Então, se você produz muito e as pessoas não compram, o que acontece com isso? Vai
vai estragar, data de validade vai chegar, certo? Então, Estados Unidos produziu, além da capacidade da população de consumir, e isso levou a uma quebra na Bolsa de Valores que afetou o mundo todo. Então, a quebra da Bolsa de Valores de 1929 fez com que parassem de comprar o nosso café. Toneladas de café foram jogadas no lixo porque não tínhamos mais um mercado consumidor. O mundo todo entrou em crise e a última coisa que uma pessoa em crise vai pensar em comprar é café para poder beber, né? Próximo. Imigrações. Então, sobre os processos imigratórios, focando no continente europeu, nós tivemos o processo do colonato. Agora, tá, mesmo com o Brasil pagando salário para os seus trabalhadores, ninguém queria pagar salário para os ex-escravos. Ninguém queria, eu utilizo o escravo de graça, agora eu vou ter que pagar salário para ele. Não. Aí o que eles queriam? Pagar salário para o branquinho dos olhos azuis, para o branquinho dos olhos verdes, para o branquinho loirinho, tá? Do continente europeu. Aí sim eles achavam legal, tá? Os donos das grandes fazendas. Então o colonato é o incentivo à imigração europeia para compor a mão de obra, tanto nas lavouras e depois posteriormente nas áreas industriais. Processo conhecido como colonato. Administração. O sul do Brasil era alvo de ataques. Então o governo brasileiro tinha medo do Paraguai invadir o sul, tinha medo da Argentina invadir o sul, e o sul, até o momento, era pouco povoado. Então os imigrantes europeus habitando a região sul automaticamente defendia a região sul contra invasões dos países vizinhos. Então, isso é um processo administrativo de defesa. E por último, para a gente poder finalizar, processo do branqueamento. Então, o governo brasileiro ele quis tornar o Brasil mais branco do que preto. E deu errado, porque hoje nós somos uma etnia mais preta do que branco no Brasil. Por que isso? Porque achava-se que se os pretos dominassem o Brasil, os brancos iriam servir a etnia preta. Deu para poder entender? Então, o processo do branqueamento, você falou que sim, mas não entendeu? É isso? Se tivesse mais preto do que branco, automaticamente os brancos teriam que servir os pretos. Então, a política do branqueamento era o incentivo, criar estratégias para que tornasse o Brasil com uma etnia maior em proporção de brancos do que pretos. Por isso que acabou, né, tendo vários incentivos de imigrações. Venham europeus aqui para o Brasil. Então várias porções de terra foram doadas para os imigrantes europeus. Venha para cá, você vai ter terra de graça para construir sua casa, para poder fazer a sua agricultura, para poder gerar sua economia. Isso foi um atrativo muito grande para a chegada de imigrantes europeus. Teve até alguns estudiosos que eram a favor até da eugenia. O que era a eugenia? Para que os pretos não reproduzissem. Então, alguns cientistas eram até a favor disso, para que não nascessem filhos pretos, para aumentar a população preta de etnia aqui no Brasil. E é isso. Política do branqueamento. Finalizando aqui a revisão, lembrando, no dia da prova, vocês tragam aí para mim a revisão. No caderno, não precisa destacar, e no mínimo uma folha de resumo, né? E é isso.